Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz e dá glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É uma alegria estar aqui na casa do Senhor, estar com os irmãos. Nós sabemos que vir para a igreja, o inimigo faz de tudo para a gente não vir para a igreja, né? Mas nessa noite o inimigo caiu por terra, porque você veio, que você está aqui, que Deus tem algo para te entregar. E nós sabemos que nenhum servo de Deus vai embora para casa de mãos vazias. Irmão, vamos ganhar tempo. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 39. Livro de Gênesis capítulo 39. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Que às vezes nós achamos que é fácil estar aqui, né? E não é, irmãos. Porque a gente está aqui para falar de política. Estamos aqui para falar da palavra do Deus que fez os céus e a terra. Então, nós temos que tremer e temer ao Senhor também. Amém? Agradeço ao pastor Jeová por essa oportunidade. Pastor Osvaldo, está aqui os demais pastores também. E a igreja que está aqui nesta noite. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Misericórdia, ouvi aí? Somente 2 versículos. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José. Repete-se comigo: o Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Só até aqui. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos aqui nesta noite, Senhor, que nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, e hoje aqui é o lugar certo, Senhor, porque nós cremos que o Senhor se faz presente aqui em cada vida, em cada coração, em cada família aqui representada, e desde já eu te peço, nós pedimos a tua bênção, Deus, que a tua palavra possa entrar em nossos corações, que o nosso coração venha a ser terra fértil nesta noite, para que a tua palavra possa entrar, Senhor, e frutificar, e o teu nome ser glorificado. Deus, desde já, nós repreendemos todas as barreiras no mundo físico, no mundo espiritual, porque nós cremos que há poder no teu nome, há poder na tua palavra, e também há poder no teu sangue nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu queria falar um pouco sobre José nesta noite. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração desde segunda-feira. E meditando, é tanta coisa para a gente tirar da vida de José, para falar em poucos minutos, que a gente fica, não sabe o que fala. Mas eu creio que nesta noite, o que eu falar aqui foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Se nós olharmos aqui, o capítulo 39 de Gênesis, 4 vezes nesse capítulo vai falar que Deus era com José. Coloca aqui para mim, a minha versão é NVI, tá? Olha o versículo, está aqui no versículo 2. Versículo 2 eu acabei de ler, né? José havia sido levado, porque o Senhor estava com José. Agora o versículo 3. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Versículo 21. O Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Agora o versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José,
porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. No capítulo 39, nós podemos ver que 4 vezes o próprio Deus fala que era com José. Igreja, é honra ou não é? Fala aí. Aonde José ia, Deus falava, estou com ele. José estava na casa de Potifar, Potifar percebeu que Deus era com ele. Quando José foi preso, o próprio carcereiro lá, o dono lá do lugar, viu também que Deus era com ele. Então nós precisamos aprender algo aqui nessa noite, que nós precisamos ter Deus na nossa vida. Às vezes não importa qual seja o problema que você esteja passando, a luta que você esteja passando, porque luta todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa, mas o importante é quando Deus está na sua vida. E quando Deus está na sua vida, pode ficar tranquilo que a vitória é garantida no nome de Jesus. Aleluia! E a vida de José é uma história muito legal. Quando a gente lê sobre José, José é um dos personagens da Bíblia que Deus não revela nenhum pecado dele. Pode ler aí, José, esses 4 capítulos de José aí. Você não vai ouvir, você não vai ler aqui, não vai ouvir nenhum pecado de José. Deus não colocou aqui. Não colocou, não sei porquê. Mas eu creio que Deus quer mostrar para a igreja que é possível sim ser fiel em meio às adversidades da vida. É possível sim ser fiel em qualquer área da sua vida. Aleluia. O importante é quando Deus está comigo. Se Deus, como diz o meu pastor, meu antigo pastor, quem tem Jesus, tem tudo, irmãos. Não olhe para a situação que você está passando. Não olhe para os problemas da vida que sempre vai ter para nós. O que faz a diferença na vida do cristão é Deus estar na vida dele, como Deus estava na vida de José. O homem que sofreu. Às vezes nós olhamos, meu Deus, por que ele sofreu tanto assim? Porque Deus tinha um propósito. Às vezes o propósito que Deus colocou no seu coração, às vezes não é um propósito seu, é um propósito de Deus. Quando nós olhamos assim, os sonhos de José, irmão, o sonho não era de José, o sonho era de Deus, porque Deus colocou no coração de José e na mente dele a sua vontade. O sonho não era de José, José foi só um representante, uma pessoa que ia fazer o sonho de Deus se tornar realidade. Às vezes você tem projetos aí, você acha que é seu e não é de Deus. E quando as coisas é de Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Deu certo na vida de José, porque o sonho que ele carregava foi o próprio Deus que colocou lá dentro dele. Porque às vezes nós olhamos só aqui, irmão, às vezes nós olhamos o que está na nossa frente, mas Deus não, Deus vê lá na frente. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer uma coisa, Deus quer outra para nós. E eu observando aqui, eu aprendi uma coisa. Botei um tema aqui para essa palavra. Deus era com José. Eu pergunto para você aqui nessa noite, Deus é com você? Você tem certeza absoluta que Deus está com você? Que se a igreja for arrebatada agora, você vai subir? Aleluia. Todos os dias nós temos que alimentar isso. Porque quando a igreja for arrebatada, só aqueles que tiverem Deus na sua vida irão subir para encontrar com Deus. Não tem tempo para dizer, amanhã eu vou me consertar. Não, tem que se consertar hoje, agora. Como é gostoso olhar para José e ver que ele era um menino de Deus, desde pequeno, da sua mocidade. José colocou no coração um desejo de servir o Deus de seu pai, Jacó. E ele foi fiel até o fim. Mesmo como adolescente, ele colocou no coração, vou ser fiel ao Deus do meu pai. Vou ser fiel até o fim. Não vou me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Eu vou fazer a vontade de Deus. Porque nós temos que aprender que na linhagem, José era o quarto. Abraão,
Isaac, Jacó, né? Depois muda o nome para Israel. E quem era o quarto na linhagem? José. Então tinha tudo para dar certo. Ele era o próximo. E Deus ia abençoar ele em qualquer lugar. Não importava onde ele estava, Deus era com ele. E é isso que nós temos que aprender. Todos sabem que a minha esposa passou uma luta, né, de câncer. Foi, assim, uma das piores notícias que eu já tive. Desde quando eu casei com a Verônica, minha esposa. Verônica, você está com câncer no colo do útero. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ela, e a gente fica pensando, mas ela é crente, serve a Deus, por que isso está acontecendo? E beleza, ela começou a fazer o tratamento. E eu só vi ela chorar uma vez, irmãos. Teve uma vez, quando ela pegou, né? A gente estava no quarto orando, ela desagou, chorou, que soluçou. Porque não entendia por que isso estava acontecendo com ela, essa luta, essa enfermidade no corpo dela. Mas Deus tinha os seus propósitos. E eu lembro que ela começou a fazer o tratamento, e lá no hospital ela conheceu uma menina, com seus 30 e... acho que ela tinha... nem 30, né, ela tinha. Ela já tinha uns 29 anos, tinha 4 filhos. Tinha 5 filhos, também estava com câncer no colo do útero também, essa menina nova. Chegamos lá, ela estava bem magrinha, né, que a Verônica ficou no mesmo quarto com ela, e nós conhecemos ela, e ela estava afastada do Evangelho, e estava longe dos caminhos do Senhor. E a Verônica pregava para ela, mandava ela voltar para a igreja, não importava a enfermidade do câncer, Deus era poderoso para curar ela, e se Deus não curasse aqui na terra, ela ia ganhar a vida eterna no céu, e a Verônica foi pregando para ela, e a Verônica chegou a hora que ela voltou para casa, e essa menina mandaram ela embora, e depois para a casa dela, e depois ela ficou ruim de novo, foi para o HRT, e nós fomos visitar ela lá no hospital. No quarto que ela estava, tinha 5 pessoas com câncer. Essa menina e mais 4 pacientes. Pessoas de tudo que é idade. Uma pessoa nova, meia idade, pessoa velha, tudo com câncer. E dessas 5 pessoas, as 5 morreram. Depois a mãe dela falou, ó, que a mãe dela era católica, meio praticante, estava meio, tipo, dando um sacode de palavra com a gente, tipo, não, vocês, não quero vocês aqui. Só que a gente, não, nós vamos sim. Ela disse que a gente era evangélica, eu não gostava de evangélico, né? Mas nós visitamos ela. E depois que Deus levou a filha dela, a mãe dela ligou para a gente, pediu desculpa, né, pelo tratamento que ela teve com a gente. E ela falou, ó, sabe aquelas 5 pessoas, aquelas 4 pessoas que estavam com minha filha lá no quarto do hospital, as 5 morreram. E minha esposa está viva, irmãos. Assim, eu não estou falando isso, né, não é para me vangloriar, mas porque eu creio que Deus ainda tem um propósito na vida da minha esposa, que ainda não é o tempo de ela morrer. É o tempo de ela ainda trabalhar comigo na obra de Deus, fazer a vontade do Senhor. E não importa qual seja a luta que nós estejamos passando, o que importa é que nós temos Deus na nossa vida. Se eu dormir, se eu partir aqui hoje para a eternidade, irmãos, a diferença vai ser se Deus está comigo. E eu lendo aqui essa história, eu aprendo 3 coisas na vida de José. A primeira coisa, José vivia uma vida íntegra. Nós precisamos viver na integridade. E eu entrei no dicionário, né? Para ver o que significa a palavra integridade. Olha aqui, irmão, o que significa. Integridade é a qualidade de ser uma pessoa que age de forma ética, honesta, justa e com conduta reta. É uma pessoa íntegra, é aquela que tem uma convergência entre o que fala e o que faz, e que se mantém fiel aos seus valores mais profundos. Algumas características de uma pessoa íntegra são ser honesto com todos, cumprir a sua palavra, manter a honra, ser coerente entre o que diz e faz,
respeitar a privacidade alheia, manter a ética profissional, evitar fazer promessas que não pode cumprir, não aceitar suborno ou outras formas de corrupção, ser justo, assumir a responsabilidade por suas ações e aprender com seus erros. Uma das características de José era a integridade. Sabe por que Deus era com José? Porque ele era íntegro. Ele era uma pessoa que tinha integridade. E é engraçado, coloca para mim lá no versículo 3, fazendo um favor, do mesmo capítulo 39. Este percebeu que o Senhor estava com José, e o que fazia prosperar em tudo que ele realizava. Quem foi que percebeu isso? Potifar. Aqui em outras versões vai falar que... Tem outras versões que vai falar que ele viu, que ele era próspero. Irmãos, temos que aprender que nós vivemos em um mundo espiritual e um mundo físico. Nós somos observados 24 horas por dia. Aonde você vai, você é observado. E quando você é observado, a integridade tem que fazer parte da sua pessoa, da sua vida. Eu não posso ser um cristão de qualquer jeito. Eu não posso ser luz uma hora e amanhã ser trevas. José não era assim. Potifar olhou para ele, rapaz, esse rapaz aí, tudo que ele faz prospera. Fala de testemunho. Nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra. Nós não podemos nos corromper com o pecado lá fora. Quantas pessoas pecaram anteontem? Vou tomar só uma cervejinha, só o Natal, e o rapaz é crente, é cristão. Vou tomar só um champanhe, não faz mal a ninguém. Faz. Eu lembro que uma vez eu fui visitar, quando eu pastoreava em 2008, um membro chegou assim, pastor, vamos visitar minha irmã que está lá no HPAP, aqui no Hospital São Vicente de Paula? Vamos. Eu me preparei, jejuei, que eu sei que o negócio lá é estreito, um lugar muito oprimido. Aí eu lembro que quando cheguei lá no HPAP, eu entrei com ele lá, só nós dois. Irmão, eu lembro quando abriram a porta ali do HPAP ali, aquelas pessoas que estavam lá, tudo veio em cima da gente, assim, com os olhos desse tamanho assim. Eu falei, Senhor Jesus, me guarda. Não, você termina as bases. Se você não tiver no óleo, você sai correndo. E eu vi a irmã dele, nós oramos pela irmã dele, e toda hora passava uma mulher lá, né? Passava uma mulher com a Bíblia assim, de vestido, cabelo grande, preto, eu lembro, e ia para lá, ia para cá. E eu veio observando aquela mulher, para lá e para cá, né? Aí depois que nós oramos pela irmã lá da ovelha minha, uma mulher chegou para mim, você é pastor? Sim, sou. Ora pela minha filha também? Oro. Sabe quem era a filha dela? Essa mulher, que estava com a Bíblia embaixo do braço, de vestidão, cabelo grande, andando para lá e para cá. Eu falei, o que foi que aconteceu com ela? Pastor, no Natal, ela foi inventar de tomar um copo de vinho. Tomou um copo de vinho, já tem 3 anos que o demônio entrou nela e ela está aqui. A gente ora por ela, eu levo os pastores para vir aqui orar por ela, e ela não é liberta. E você olha para ela assim, ó, irmão, é uma crente purinha. Só que ela quis brincar com as coisas espirituais. Ela quis brincar com as coisas de Deus, que um pouquinho não faz mal, que isso é só um pecadinho bobo, irmão, não existe pecadinho bobo para Deus. Quando nós pecamos, nós estamos dando legalidade para o inimigo entrar e trabalhar e destruir a nossa vida. E essa mulher que foi tomar um copo de vinho, que ela achava que não ia fazer efeito, fez efeito na vida dela. Porque ela deixou de lado a integridade que ela tinha para se misturar com as coisas do mundo. Mas pastor, é só um copo de vinho, irmãos. Nós não podemos tentar a Deus. Mas a igreja tal bebe, irmão, a igreja tal. Mas eu sou luz neste mundo, eu não posso. Como é que eu vou pregar para o meu filho e ele todo dia me vendo tomando um copo de vinho em casa? Pai, o senhor bebe, não vou ser crente não. Para quê? Vou beber também, uai. Então tem coisa na nossa vida que nós temos que vigiar. José era um homem vigilante. José era um homem que vivia em integridade, irmãos.
Quando Jesus voltar para buscar a igreja, uma das características do cristão vai ser integridade. Deixa eu ver se meu servo é íntegro. Vamos ver se meu servo tem integridade. Vamos ver como é o testemunho do meu filho aqui na terra. E tudo que nós fazemos, os anjos estão lá, ó, escrevendo. Que existem livros no céu. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra está escrito lá, irmãos. Por quê? Para servir, né, de testemunho naquele grande dia, que Deus vai mostrar aqui, ó, você fez isso, você não fez aquilo. Então nós precisamos vigiar. E José vivia uma vida de integridade. A igreja do Senhor precisa ser íntegra, em todos os sentidos. Nós não podemos brincar com o pecado lá fora. Nós não podemos brincar com o mundo, irmãos. Você que entrou aqui nessa noite, você é a pessoa mais feliz dessa terra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Ô, irmão, que gostoso é acordar com Deus, dormir com Deus, trabalhar com o Espírito Santo, voltar para casa com o Espírito Santo. E já é a última hora, não é mais hora de brincadeira. Você viu tanto que esse ano passou ligeiro? Falta uma semana para acabar o ano. E 2025 está vindo aí. E como está a nossa integridade? Será que Deus está andando comigo? Será que aonde eu vou, o Espírito Santo está ali comigo ou não está? Ser cristão não é fácil. Ser um cristão verdadeiro, irmão, tem que ter renúncia. Ser um cristão que quer morar no céu, tem que viver em santidade, em santificação. E José era o homem que vivia em integridade. Lembra da mulher de Potifar que quis agarrar ele? Na hora que pegou José, ele saiu correndo para fora. Porque com pecado eu não brinco, irmãos. Com pecado eu não posso encarar o pecado eu fujo dele. E o diabo eu posso encarar, porque Deus está comigo. E José não brincou. Deus está comigo. Mulher, não quero você não, vai embora. Não quero você não. Irmão, ele saiu, foi correndo para fora. Ele não quis brincadeira. E ele sabia que se ele pecasse, ele era digno de morte. Quantas pessoas estão pecando hoje? Naquele tempo era outra dispensação, né? Hoje nós vivemos a sexta dispensação, que é a da graça, através de Jesus Cristo. Hoje, às vezes, você peca, Deus te perdoa, mas a consequência vem para você. Naquela época era diferente. Se ele pecasse, era quase certeza que ele iria morrer. Hoje é mais difícil do que aquela época. Porque antigamente o adultério era só se você consumisse. Agora, se você olhar para uma mulher e desejar no coração, já pecou. Olha o tanto que o negócio é estreito. E nós somos cristãos. E nós não podemos brincar com o pecado. Nós temos que levar a vida cristã a sério. Porque o céu é para pessoas que vivem em integridade. Põe lá em Jó rapidinho. Jó 1, versículo 1. Jó 1. Olha outra pessoa que era íntegra aqui, ó. E o povo não entende por que Deus abençoou a vida dele. Jó 1, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Sabe por que Deus restituiu tudo para Jó? Por causa da sua integridade. Está ali, ó. A primeira palavra, integridade não está nem no final. Está onde, irmãos? Foi a primeira palavra que Deus colocou, integridade. Sabe por que ele foi abençoado de novo? Porque ele era uma pessoa íntegra. Não foi a luta, não foi a enfermidade, não foi o dinheiro que acabou, os filhos que morreram, que tiraram ele da presença de Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, adore ao Senhor. Com emprego, desempregado, adore ao Senhor. Com um carro ou andando de Uber, dá glória a Deus e aleluia, irmãos. Oh, aleluia. Por isso que Deus abençoou Jó, porque ele era um homem que vivia em integridade. Nada pôde separar ele dessa adoração ao Senhor. E foi por isso que Deus abençoou José. Por causa da sua integridade, ele se tornou governador do Egito. Aí, que moral, né? De escravo
ao segundo dono do Egito, vamos dizer assim, né? Sabe o que eu aprendo aqui? Mateus 5:8. Isso também é integridade. Põe aqui para mim, fazendo um favor. Deus era com José porque ele vivia uma vida de integridade. Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão. Sabia que puro de coração é integridade? Muitos não sabem disso. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que é pura de coração. Os puros verão a Deus. Aqueles que vivem em integridade verão ao Senhor. Aleluia! E nós temos que aprender isso nesta noite. Que o crente tem que viver uma vida pura, uma vida separada, uma vida secreta no particular com o Senhor. Irmão, não venha perder a tua bênção por coisas pequenas. Quantas pessoas largaram a Cristo dia 25 agora, por causa de uma bebida, por causa de uma mulher, acabou com o casamento por causa de algo fácil. Aquilo que o inimigo enviou para a pessoa, em vez da pessoa repreender, a pessoa abraçou. Quantas pessoas perderam a bênção agora dia 25 e voltam para o rabo da fila? Tem que voltar para o rabo, pecou, errou, tem que pedir perdão e depois Deus coloca você lá no rabo da fila de novo. Para a pessoa aprender novamente, né, irmãos? E se consertando, e se renovando novamente. Irmão, e estar no rabo da fila é bom ou é ruim? Seja sincero. Quem fez compra esses dias aí, foi o último da fila no mercado aí? Irmão, fui no mercado esses dias aí, tinha mais 20 pessoas na minha frente. Falei, Jesus Cristo de Nazaré. É ruim estar no rabo da fila, né? É bom quando é o primeiro. Só que no mundo espiritual é diferente. Se você quer ser o maior lá, seja o menor aqui. Se você quer ser o grande lá no céu, seja o pequeno na casa do Senhor e faça a vontade de Deus. Aleluia! Que você venha ser uma pessoa separada para o Senhor. Pureza de coração é um sinônimo de integridade. Os limpos de coração são aqueles que foram libertos do pecado por Jesus e continuam perseverando e se esforçando em agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus aqui nesta noite? Seja íntegro nesta noite. Sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo aqui? Primeira coisa, José, né? José vivia uma vida íntegra. Segunda coisa que eu aprendo aqui, José suportou as adversidades. Muitos olham para José e falam, José é governador, né? Que legal. Agora começa a ver a trajetória desde o início. Não há vitória sem luta. Põe aqui Eclesiastes 7:8 para nós, fazendo um favor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. No começo, irmão, tudo é rala. Tudo é difícil. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor que o seu início. José foi governador no início ou no fim? No fim, né? E no início? Foi difícil. Não é fácil. Quem entra numa empresa aí como eu já vi testemunho de pessoas que estão em empresa como auxiliar de faxineiro. E se tornou o gerente daquele lugar. Mas foi fácil? Não. Teve degraus a subir, não é isso? Degrau por degrau? Isso é a vida cristã. Nada vem fácil. Você que está aqui nessa noite, você está na escola de Jesus Cristo. Você que está aqui nessa noite, Deus está provando você. Porque Deus tem algo a realizar na sua vida. Mas pastor, é difícil assim? É difícil. Para Deus não tem sombra e água fresca não, irmãos. Porque quanto maior é a sua luta, maior será a sua vitória. E quanto maior é a sua luta, maior será o seu galardão lá na frente. Por isso que José passou por esse rala todo. E ele começou passando pela ralação quando? Jovem. Ele não era adulto não, ele era jovem, na flor da idade. Eu me converti com 21 anos de idade. Eu tinha muito amigo. Meus amigos não saíam do meu pé. Sabe? Muitas amizades. Eu era roqueiro. Sexo, droga e rock and roll era a minha vida, irmãos. No meu quarto, tinha quadros tinha 3 quadros do Iron Maiden no meu quarto, assim, ó.
E eu com 20 anos de idade, na flor da idade, fumava, desculpa falar isso, eu lembro que eu fumava baseado, entrava no meu quarto e ouvia o Iron Maiden. Ficava lá, igual um bestão. E o diabo fazendo assim, ó, vai lá, eu te pego lá na frente. Mas Deus colocou no meu coração, depois que eu me converti, irmão, foi tão legal que eu abracei a causa. Falei, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou servir a Deus mesmo. Eu vou ser fiel a esse Deus que é maravilhoso. Quantos lares de morte Deus cortou na minha vida, e hoje eu estou aqui. Eu já falei isso aqui na igreja. Eu fui sequestrado com 3 anos de idade. E Deus fez os sequestradores me levar de volta para minha casa. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Podia ter me matado no meio do caminho? Podia. Ter me largado no meio do buraco, ter me largado no meio da rua, ter me matado e ter enterrado meu corpo. Mas Deus não. Me levaram, Deus falou, manda ele de volta. E eles foram lá na mão da minha mãe e do meu pai, me entregaram assim. E o povo da rua queria linchar eles. Meu pai falou, não faça isso. O principal ele fez, que foi devolver o meu filho de novo. Deixa eles embora. E eles foram embora. Nem a polícia prendeu eles. E eu estou aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Porque Deus tinha um plano na minha vida. Eu abracei a causa. Eu falei, Deus, eu quero ser útil na tua casa. Só que para mim ser útil na casa de Deus, vem as adversidades. Ninguém começa sendo pastor já de início. Eu, quando me converti, eu fui auxiliar, fiquei na porta muito tempo, vigiando um carro lá fora. E quando o povo dava glória a Deus aqui dentro, ficava, meu Deus, eu queria estar lá dentro também dando glória a Deus, mas eu era vigia. Eu tinha que passar por um processo. Era uma aprovação de Deus. Eu lembro que eu fui consagrado auxiliar, depois fui consagrado a diaconato, depois fui consagrado a presbítero, que a Assembleia de Deus é assim, né? E depois fui consagrado a pastor, e estou aqui pela misericórdia do Senhor. Mas teve um processo que eu aceitei. Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Ralei na vida, mas eu estou aqui. Então José é a mesma coisa. Quantos aqui estão dispostos a passar por lutas? Por amor à obra de Deus? Quantos querem? Quantos querem passar adversidade por amor à obra de Deus? Está disposto mesmo, irmão? Prepara o lombo. Prepara as costas. Aquele tem costa larga, é o que mais apanha. Porque o chicote pega nas costas todas, né? Quando o cara é magrinho, ele dá uma escapadinha. Aí quando o cara tem as costas longas, o chicote pega bonito em cima. E é esse que Deus gosta. E José passou pelo processo. Põe lá em Gênesis 37:4 para mim. Gênesis. Ô, minha irmã, desculpa, eu gosto muito de voltar aqui os versículos na Bíblia, aqui no telão. 37:4. Vamos ver aqui. As lutas que José passou. José passou tudo isso e não saiu da presença de Deus. Versículo, está aqui, Gênesis 37:4. Odiado e rejeitado pelos irmãos. Versículo 8, do 37. Agora, versículo 8. Odiado ainda mais pelos irmãos. Agora, põe lá 37:18. Versículo 18. Foi traído pelos irmãos. Agora, coloca lá 37:20. Versículo 20. Foi invejado e enciumado pelos irmãos. Coloca no versículo 27. Foi vendido pelos irmãos. Agora coloca lá, Gênesis 39:17. Gênesis 39:17. Virou escravo. Agora Gênesis 39:19. Foi caluniado e difamado. Agora Gênesis 39, versículo 20. Foi preso injustamente. Agora o versículo 23, para terminar. Foi esquecido pelo copeiro 2 anos. Foi fácil ser governador, sim ou não? Ô, irmãos, que rala, hein? Que Deus faz isso com a gente, né? A gente pergunta, Deus, por que o Senhor não alivia a minha prova? Porque tem que ser tão assim, apertado, passar assim pela porta de lado, Deus. Abre mais essa porta para mim entrar. Irmão, aprenda uma coisa, que na vida de cada um, Deus tem um processo diferente. Tem pessoas que Deus abençoa da noite para o dia, mas tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que demoram, anos, irmãos, para Deus dar uma vitória, abrir uma porta, fazer um milagre na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa ainda não está preparada. Você dá uma bênção para a pessoa despreparada, o que vai acontecer com a bênção? Vai perder.
Vai jogar fora, a pessoa não vai nem saber como começar. O que Deus faz? Escola de Jeová. E Deus começa a trabalhar, e vai amassando barro, e amassa de um lado, e amassa de outro. Só que nisso você vai crescendo espiritualmente. O ouro, quanto mais no fogo ele fica mais valioso, ele fica mais brilhoso, não é assim o ouro? Assim é a vida cristã. E quanto mais Deus te amassar, e você aceitar os amassos de Deus, vai ser melhor para a sua vida espiritual. Que quando você estiver lá na frente, você vai entender todos os mistérios de Deus na sua vida. Põe para mim Romanos 8:18. Romanos 8:18. Não existe vitória sem luta. Essa luta que você está passando, Deus tem um propósito com você. Romanos 8:18. Considere, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Tudo isso aqui é para nós, irmão. Para nós que estamos aqui no rala. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ali foi Colossenses. Nós temos que aprender isso. Eu aprendi, nesses 28 anos de que eu sirvo ao Senhor, eu já passei por muita luta, mas eu estou aqui, irmãos. Amém? Dando glória a Deus e aleluia. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16. É aí mesmo, isso. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa luta que você está passando não importa, irmãos. O que importa é se Jesus voltar, você vai subir com Ele. A nossa morada não é aqui na terra, a nossa morada ela é eterna. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta ter conquistas, ter um nome reconhecido? Aí Jesus volta, aí fica os seus carros, você com o seu carro, com sua casa, e os outros crentes foram embora com Jesus. Por quê? Vocês vieram fiéis ao Senhor. Nós temos que aprender que aqui nessa terra é prova. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, não tem descanso para nós. Tem na hora que você vai dormir lá, né? Aproveite seu sono, viu? Quando você for dormir, aproveite. O único descanso que nós temos é quando estamos lá dormindo, ó. Que acordou de manhã para trabalhar e já começa o rala. Temos que matar um gigante por dia. Temos que matar um leão por dia. Nós temos que viver a vida diária. Amém? E para terminar, terceira coisa, Deus, o Senhor, tinha um propósito na vida de José. Foi igual eu falei aqui no início. Os sonhos não eram de José. Os sonhos eram de Deus. Foi Deus que colocou o sonho na mente e no coração de José. Porque a linhagem estava vindo aí, irmão. Tinha que vir Moisés, tinha que vir tantos outros heróis, patriarcas, né? Tantos profetas vieram, reis vieram, por causa de quem? De José. O propósito que Deus tem na sua vida é maior, é tão grande que você nem imagina. Põe aqui Isaías, para terminar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deus tinha um propósito na vida de José. Aleluia. E não pode furar, irmãos. Botou aí? Põe no versículo. Coloca no 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Continua, o 9. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Versículo 10. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. 11. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Deus tinha um propósito na vida de José. Não tinha como dar errado. Mas sabe por que deu certo? Porque Deus colocou no coração de José o desejo de ser fiel, de ser íntegro, de perseverar. A luta vem, vou perseverar, eu creio que Deus vai me dar vitória lá na frente. Assim é a nossa vida aqui nesta terra. Isaías 43:13 diz que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por você, irmãos, quem será contra você nesta noite? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?